noite. Boa noite. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores e vereadoras. Vereador Antônio Carlos da Silva. Presente. Vereador Guilherme Vilela de Lima. Presente. Vereador Joaquim Reis Pereira da Silveira. Presente. Vereador José Acácio Vilela. Presente. Vereador Mauro Celso de Souza Santos. Presente. Vereadora Paulina Desidéria Cândido. Presente. Vereadora Sandra Aparecida de Carvalho Nascimento. Presente. Vereadora Sandra Mara Moraes da Silveira Borges. Presente. Senhor presidente, declaro que se encontram presentes 9 vereadores, sendo verificado quórum para a realização desta reunião. Hoje, por haver quórum regimental e sob a proteção de Deus, damos por aberta a presente reunião. Não teremos o pequeno e grande expediente. Consulte os senhores vereadores se posso dispensar a leitura da ata da última reunião. São duas reuniões. Vereador Joaquim. Sim. Vereador Guilherme. Sim. Vereadora Paulina. Sim. Vereador Antônio Carlos. Sim. Vereadora Sandra Borges. Sim. Vereadora Sandra Nequinha. Sim. Vereador Rafael Freire. Sim. Vereador Mauro. Sim. Está dispensada a leitura das atas. Não teremos o grande expediente. Não teremos o grande expediente, sendo a única matéria a LDO. Tribuna livre sem inscrição. Momento da presidência. Levo ao conhecimento, senhores vereadores e vereadoras, que entraremos de recesso a partir de hoje e, caso seja necessário, serão convocados para reuniões extraordinárias. Gostaria também de repassar, todos os vereadores têm aí, convite, tem um convite aí que a gente recebeu agora à tardinha, a hora que eu cheguei aqui, que é da SEAP, para cursos sobre o PPA, a LOA e a EDO. A EDO nós já estamos encerrando. PPA a gente vai estar votando ele no segundo semestre e a lei do orçamento anual também depois. Então seria importante que alguns dos vereadores que puder participar do dia 25 a 28/7 em Belo Horizonte. Também tem um convite do Arraiado CAPES, dia 28 de junho, às 18 horas, em frente ao coreto da Praça da Matriz. Aqui está um convite do CAPES a todos os vereadores e vereadoras. Também tem um convite aí da Pranej, sobre a elaboração da proposta orçamentária para o exercício 2018. Será realizado dia 13 de julho, das 8 ao meio-dia, depois das 13 às 17, no Centro de Educação Profissional Sudoeste Mineiro, em São Sebastião do Paraíso. Aí também tem o endereço e tem o custo para o participante. Também é muito importante, principalmente aqueles vereadores iniciantes. Passaremos agora para a ordem do dia. Coloco em segunda discussão o projeto de lei número 011/2017, que dispõe sobre diretrizes para a elaboração da lei orçamentária do exercício 2018 e da outras providências, com emendas aprovadas em plenário. Discussão. Senhor presidente, questão de ordem antes da discussão, por gentileza. Artigo 278 do Regimento Interno. Concedido, senhor presidente. Concedido. Senhor presidente, o artigo 278 do Regimento Interno diz o seguinte: toda dúvida sobre a interpretação deste regimento ou dispositivos legais na sua prática constituirá questão de ordem. Parágrafo 1º. A questão de ordem poderá ser formulada por qualquer vereador durante a reunião, com indicação precisa das proposições a serem elucidadas, cabendo ao presidente a decisão sobre a interpretação dos conteúdos questionados.
Parágrafo 2º. Não cabe oposição ou crítica ao presidente sobre sua decisão, salvo recurso regimentalmente oferecido pelo vereador, autor da questão de ordem, à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, quando a interpretação do presidente lhe parecer ilegal ou inconstitucional. Senhor presidente, solicitei essa questão de ordem, mais precisamente, para tratar do artigo 28 do Regimento Interno, parágrafo 3º, inciso 3, onde diz o seguinte: o senhor presidente da Câmara Municipal deverá votar nos seguintes casos. Inciso 3, quando seu voto for necessário para atingir o quórum da maioria absoluta. E assim também, senhor presidente, diz a Lei Orgânica Municipal em seu artigo 39. O presidente da Câmara Municipal deverá votar nos seguintes casos. Inciso 3, quando seu voto for necessário para se atingir quórum da maioria absoluta. Então, senhor presidente, neste momento, através desta questão de ordem, como líder da oposição dentro dessa casa, falo em meu nome e em nome dos meus colegas de bancada, para que o senhor passe a cumprir integralmente o regimento interno e a lei orgânica do nosso município dentro dessa casa, ou seja, votando naquelas matérias onde exigir o voto para completar o quórum da maioria absoluta. E, senhor presidente, tanto é verdade isso que eu estou trazendo a conhecimento deste plenário neste momento, que na sexta-feira nós tivemos a sentença da excelentíssima senhora juíza de direito substituta que estava atendendo em nossa comarca, Denise Canedo Pinto, que diz o seguinte, senhor presidente: essa sentença dela foi um mandado de segurança impetrado pela então vereadora naquela época, Maísa Marques de Oliveira Brasileiro, contra um ato do senhor presidente que corretamente agiu em conformidade com o que previa o regimento interno dessa casa. E a excelentíssima doutora Denise diz o seguinte: pois bem, é-se disso que, em homenagem ao princípio da autonomia dos poderes constituídos, mostra-se defeso o exame pelo Judiciário de questões internas do Legislativo e do Executivo, ressalvados os casos de ofensa à legalidade. A direção dos trabalhos da Câmara Municipal de Vereadores é questão regimental interna corporis. Na hipótese dos autos, não se presencia qualquer ofensa a direito líquido e certo, individual ou coletivo, amparável em mandado de segurança, diante do ato do senhor presidente da Câmara em anular a votação quando houve abstenção em voto decisivo, nos termos do artigo 231, parágrafo 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal. Assim, deve-se respeitar o regimento interno para a votação de projetos de lei, não podendo o Poder Judiciário determinar, como quer o impetrante, que seja declarado ou rejeitado ou reprovado o projeto de resolução 003 de 2017. Isso porque, em pedido de anulação de ato administrativo ao Poder Judiciário, cabe apenas analisar se é ilegal ou se foi praticado com abuso de poder, não se admitindo o exame do mérito administrativo. Tratando-se de assuntos que entendem direta e indiretamente com a economia e organização interna da corporação legislativa, como a deliberação de projetos legislativos. Não cabe ao Judiciário manifestar-se sobre o ato do presidente da Câmara, a quem o respectivo regimento interno cometeu a competência para instruí-la. Tenho que eventual discussão e decisão a esse respeito
evitando-se a intromissão de um poder constituído na seara do outro, deveria ser resolvida no âmbito do próprio plenário da Câmara. Acrescento, ademais, que a questão posta em juízo, por se tratar de questões interna corporis da Casa Legislativa de Alpinópolis, esta só pode encontrar solução no âmbito do próprio Poder Legislativo. Ora, se houve abstenção de voto, e este seria determinante para a aprovação ou não da proposta legislativa, caberia ao presidente da Câmara Municipal proceder de acordo com o regimento interno. Outro sim, se a impetrante é adversária política do presidente da Câmara, ou se este se faz parte dos correligionários do partido do prefeito, isto deve ser tratado no campo da política e não transferir suas discussões e ou pretensões para o Poder Judiciário. Em face desse contexto, resta patente a inexistência de qualquer ilegalidade do ato combatido por meio deste. Diante do exposto, julgo improcedente e denego o mandado de segurança, haja vista a falta de requisito essencial, o direito líquido e certo à pretensão almejada. Então esta é a sentença, senhor presidente, da excelentíssima senhora doutora juíza Denise Canedo Pinto, que sabiamente denegou o mandado de segurança impetrado na época pela vereadora Maísa. E diante disso, senhor presidente, como pedido de questão de ordem, como líder da oposição dentro dessa casa, falando em nome dos meus companheiros de bancada, exigimos que o senhor, a partir dessa sentença e a partir de hoje, passe a votar quando o seu voto for decisivo para atingir o quórum da maioria absoluta. E mais do que isso, senhor presidente, pedimos também para que o senhor cumpra o que dispõe o regimento interno na questão da abstenção, para que o vereador fundamente a sua abstenção e justifique a sua abstenção, pois conforme disse a senhora juíza, compete à presidência da Câmara a interpretação e aplicação do regimento interno. Muito obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra. Senhor vereador Rafael, nesse momento fez uma questão de ordem aqui, com relação ao mandato de segurança da Maísa, que entrou contra essa presidência, contra o Zé Acácio, né, o presidente, devido eu ter anulado a eleição na medida que ela se absteve. Se não me engano, foi um dos primeiros projetos, o primeiro projeto dessa casa. E estava realmente ilegal. Então, diante disto, eu vou parar a reunião por 2 minutos para me reunir com a minha assessoria jurídica e parlamentar da Câmara. A reunião está suspensa por 2 minutos. O Alcante não foi lido porque não estava aqui na minha mesa. Para abertura da Copa Alterosa, no próximo dia 1º/7, às 14 horas. Também, lembrando, quinta e sexta terá a troca de 1 quilo de alimento por ingresso, é isso, né? Aonde que é? Do horário das 8 horas da manhã às 11 e das 13 às 17. Eu não sei o local. Senhor presidente, questão de ordem, artigo 278 do regimento. Pois não, vereador. Senhor presidente, só para concluir a minha fala anterior, o motivo dessa solicitação da questão de ordem é devido a uma sentença recente do Judiciário que nos ampara para que essa decisão seja tomada, e é também devido às constantes abstenções que já ocorreram dentro desta casa, sem nenhuma motivação e sem nenhum fundamento ou justificativa, descumprindo aquilo que está previsto no regimento interno, e inclusive na votação de um importante projeto de lei, que é a LDO, que nós estaremos votando daqui a pouco, para evitar que este projeto seja reprovado ou rejeitado em caso de abstenções que não tem
o mínimo de fundamento possível. Devolvo a palavra. Tendo em vista o que dispõe o artigo 280 do Regimento Interno e considerando a questão de ordem levantada pelo vereador Rafael Henrique da Silva Freire acerca da interpretação que deva ser dada ao inciso 3º do artigo 39 da Lei Orgânica Municipal e inciso 3 do parágrafo 3º do artigo 28 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Alpinópolis, que prevêem que o presidente da Câmara votará quando o seu voto for necessário para se atingir o quórum de maioria absoluta de 5 votos. Passo a interpretar as referidas normas no sentido de que estou obrigado a votar toda vez que uma determinada proposição necessitar do voto da maioria absoluta para ser aprovada e o voto do presidente for necessário para tal fim, independentemente do número de vereadores presente à reunião. Assim, revejo meus entendimentos anteriores e deixo registrado e declarado perante este plenário, a requerimento do vereador Rafael Henrique da Silva, que doravante votarei sempre que meu voto for necessário para se completar o quórum de maioria absoluta. Implica dizer que sempre que a votação necessitar de 1/5 voto para aprová-la ou não, estarei votando como determinam os regramentos já mencionados. Esta minha decisão passa a ser considerada como precedente regimental nos termos do que dispõe o artigo 280 do Regimento Interno desta Casa Municipal, para todos os fins de direito, o qual deverá ser registrado em livro próprio na Secretaria desta Casa Legislativa, nos termos do que dispõe o artigo 282 do Regimento Interno. Publique-se e cumpra-se. Eu peço silêncio ao plenário. Coloco em segunda discussão o projeto de lei número 011/2017, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária do exercício 2018 e da outras providências, com emendas aprovadas em plenário. Está em discussão a LDO. Senhor presidente, eu peço a palavra. Concedida a palavra ao vereador Rafael Henrique da Silva Freire. Senhor presidente, como já feito na reunião anterior, nós votamos, a primeira etapa da LDO com algumas emendas apresentadas pelos senhores vereadores e senhoras vereadoras, mas eu gostaria de voltar naquela questão que eu levantei na reunião passada, sobre os 10% que foi aprovado para os créditos adicionais suplementares. Eu disse e repito, para os próximos anos, nós, vereadores, acredito que deveria ser o entendimento dos senhores vereadores da base do prefeito também, porque é uma recomendação do Tribunal de Contas do Estado, votaremos e faremos questão que seja somente 5%, conforme aquilo que o Tribunal de Contas do Estado recomenda. Quero dizer também, senhor presidente, que nós, vereadores da oposição, estamos fazendo um trabalho consciente, estamos fazendo um trabalho coerente para não travar o nosso município e para atender os interesses da nossa população. Aqueles que lá fora inventam mentiras, aqueles que lá fora dizem inverdades sobre a atuação dos vereadores de oposição, ou estão agindo de má fé, ou estão desinformados. Porque os projetos do Executivo Municipal, do senhor prefeito, que é de interesse público, que é de interesse do município, e aqui eu falo também como presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, que não há nenhum projeto parado dentro da comissão. Nós, vereadores de oposição,
estamos votando e aprovando aquilo que traz benefício para a cidade, aquilo que traz benefício para a nossa população. Então que parem com essa mentirada lá fora, que tomem vergonha na cara e trabalhem com a verdade, porque nós não estamos aqui para brincadeira. Nós temos um compromisso com a cidade, nós temos um compromisso com o povo. E eu acredito, senhor presidente, que a LDO é um projeto importante, é um projeto necessário e que merecia ser discutido em audiência pública. Então, para os próximos anos, fica aqui o pedido deste vereador, para que a LDO seja elaborada também com a participação popular, com a presença do povo, que é o principal interessado, e é para eles que nós estamos aqui trabalhando. Muito obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra. O projeto continua em discussão. Encerrada a discussão, eu só gostaria também de ressaltar as palavras do vereador Rafael. Foi uma das coisas que eu mais preguei durante a campanha. Eu não sei se a maioria dos vereadores estava presente, a gente ia para os bairros rurais principalmente, acho que os vereadores devem lembrar. Então eu sempre preguei isso. Antes de se elaborar um orçamento, vamos ouvir primeiro a população, os interesses daquele bairro. Então vamos ver lá o bairro ser tão grande, qual que é o interesse, o que está precisando? Porque às vezes você vai mandar alguma coisa para lá e está precisando de outra. Lá no Pacheco, às vezes você vai mandar uma coisa para lá e está precisando de outra. Nos nossos bairros urbanos, a mesma coisa. Então a participação popular neste momento é muito importante. E nós teremos aí no final do ano, novembro, por aí. Então eu gostaria de pedir, porque a gente já sabe que a administração não vai fazer, hoje eu estou alertando, porque nunca fez. Então que a comissão de orçamento é composta pelos vereadores Mauro, Paulina e Rafael, que vocês façam isso, mas não façam aqui na Câmara, porque aqui na Câmara vem apenas as entidades, associações. Então convoque a população, junto aí 3 bairros urbanos, 3 ou 4 ou mais bairros rurais, e traga para a gente colocar como emenda no orçamento. Está aí um pedido, isso aí é muito importante. Então vamos ouvir o que a população está falando, o que a população quer que a prefeitura faça para o ano de 2018. E aí a gente vai adaptar. Passaremos para a votação nominal. Encaminhamento de votação. Vereador Rafael Henrique da Silva Freire, sua orientação. Peço aos colegas que votem a favor. Vereador Guilherme Vilela Lima, sua orientação. Peço aos nobres colegas que votem a favor. Então, a votação nominal. Vereador Joaquim? Sim. Vereador Guilherme? Sim. Vereadora Paulina? Sim. Vereador Antônio Carlos? Sim. Vereadora Sandra Borges? Vereadora Sandra do Nequinha? Sim. Vereador Rafael Freire? Sim. Vereador Mauro? Sim. O projeto de lei número 011/2017, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária do exercício 2018 da outra providência, foi aprovado em segunda discussão e votação por unanimidade. Consulto, senhores vereadores, se posso colocar em discussão e votação a redação final do projeto de lei número 011/2017, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária do exercício 2018 e da outras providências. Vereador Joaquim? Sim. Vereador Guilherme? Sim. Vereadora Paulina? Sim. Vereador Antônio Carlos? Sim. Vereadora Sandra Borges? Sim. Vereador Santo Nequim? Sim. Vereador Rafael Freire? Sim. Vereador Mauro? Sim. Todos os vereadores concordaram. Eu vou suspender a reunião por 10 minutos para a elaboração da redação final
ao projeto 011-2017, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária do exercício 2018. Consulto os senhores vereadores se posso dispensar a leitura da redação final. Vereador Guilherme. Sim. Vereador Joaquim. Sim. Vereadora Paulina. Sim. Vereador Antônio Carlos. Sim. Vereadora Sandra. Sim. Vereadora Sandra Nequinho. Sim. Vereador Rafael Freire. Sim. Vereador Mauro. Sim. Está dispensada a leitura da redação final. Coloca em discussão a redação final do projeto de lei número 011-2017, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária do exercício 2018 e da outras providências. Senhor presidente, eu peço a palavra. Concedida a palavra. Senhor presidente, só para deixar registrado, as emendas que foram feitas, as alterações que foram feitas, está indo para o Poder Executivo, né, para que lá eles procedam, né, nessa elaboração do projeto final, porque foi enviado aqui para casa através de um PDF, que não foi possível, a Planeja ela já enviou dessa maneira, então não foi possível fazer as alterações, né, já a partir daqui para o Executivo que terá que proceder em relação a isso. Então, para que todas as emendas que foram propostas sejam inseridas no projeto final pelo Executivo Municipal. Devolvo a palavra. Caminhamento de votação. Vereador Rafael Henrique da Silva Freire, sua orientação. Peço aos colegas que votem a favor. Vereador Guilherme Vilela de Lima, líder do governo, sua orientação. Peço aos colegas que votem a favor. Passaremos a votação nominal. Vereador Joaquim. Sim. Vereador Guilherme. Sim. Vereadora Paulina. Sim. Vereador Antônio Carlos. Sim. Vereadora Sandra Borges. Sim. Vereadora Sandra Nequinho. Sim. Vereador Rafael Freire. Sim. Vereador Mauro. Sim. A redação final do projeto de lei número 011-2017, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária do exercício 2018, da outra providência, foi aprovada por unanimidade. Convoco todos os vereadores e vereadoras para uma reunião extraordinária a ser realizada no dia quinta-feira, dia 29, quinta-feira, às 17 horas, para discussão e votação do projeto de lei número 012, que altera a lei número 2115/2016, que dispõe sobre o parcelamento do solo rural para chacreamento de lazer e turismo do município de Alpinópolis e da outras providências. Também o projeto número 013/2017, que aprova a zona urbanizada específica de chacreamento, SUEC, com a finalidade de implantação de chacreamento de lazer e turismo rural no município de Alpinópolis. Então, todos os vereadores e vereadoras estão convocados para a reunião extraordinária, dia 29, quinta-feira, às 17 horas, para os dois projetos. E também a prestação de contas da Câmara Municipal de Alpinópolis. Não temos explicação pessoal, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada essa reunião. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.